Olá, tudo bem? Neste último domingo, também conhecido como 15 de outubro, comemoramos e celebramos o Dia do Professor, que, conforme sempre digo, mais do que profissão, significa missão, mas precisa ter esse reconhecimento, sobretudo das ditas autoridades, no que se refere à sua valorização. O professor e a professora, evidentemente, são fundamentais na formação de todas as demais profissões, sem exceção, até porque estão na origem das mesmas. Mas me parece que o cenário, de uma forma geral, está extremamente fragilizado, o que torna essa profissão uma raridade. Não obstante, observa-se que muitos educandários de instituições de ensino carecem de um corpo docente mais robusto para atender às demandas daqueles que procuram absorver conhecimento. Esta questão ela é bastante complexa, multidisciplinar e exige um olhar especializado de quem conhece da matéria. Até porque também a educação se transforma em objeto ou pauta de desejo, sobretudo proximamente às eleições, quaisquer que sejam. E passado o período eleitoral, descem do palanque, lamentavelmente. Ou seja, sabemos que precisamos ter uma educação de valor, uma educação cada vez mais atualizada face à evolução tecnológica que acontece com extrema rapidez para acompanhar a dinâmica que o mundo oferece, sobretudo aquele que se apresenta através desse aparelho que costumo qualificar como sendo o controle remoto do mundo. Mas para que haja essa correspondência, é necessário, sobretudo, qualificação, aperfeiçoamento e investimentos no setor. E desta forma, o nosso programa, mantendo a tradição de mais de 15 anos, dedica as edições do mês de outubro a conversar com quem entende da matéria, especialmente os professores e professoras, como forma simbólica de homenageá-los. E nesta edição teremos a oportunidade de assistir uma aula daquele que considero um grande amigo pessoal, que quando comparece nos proporciona picos de audiência. Aqui, Zuri Maurer, e esta é a edição 812 do programa Cidade Real, diretamente do Espaço ARP, neste dia 16 de outubro de 2023. Atenção! A Diximed é a sua parceira na contratação e administração de planos de saúde. Com a Diximed, você tem Unimed Serrana RJ sem burocracia e de forma muito rápida e segura. Faça seu plano com a Diximed a partir de R$ 237 mensais. Agora mesmo, pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. Atenção! Com a Diximed, você se livra do reajuste alto do plano de saúde e pode ter Unimed Serrana RJ sem carências e com o melhor preço, a partir de R$ 237 mensais. Converse conosco pelo WhatsApp que está na tela, 21 999 4791 37, ou ligue grátis, 0800 000 5123. Diximed é a sua melhor opção para planos de saúde. Muita praticidade e segurança para você e com atendimento 24 horas por dia,
7 dias por semana. Evolua, cuide-se e tenha quem cuide da sua saúde sempre com você. Tenha Diximed. Atenção! Aproveite essa oportunidade de ter Unimed Serrana RJ a partir de R$ 237 mensais, sem carências. Venha para a Diximed e traga segurança para você e sua família. Contrate agora mesmo pelo WhatsApp que vem em sua TV, 21 999 47 91 37, ou ligue grátis pelo número 0800 000 5123. As melhores ofertas de plano Unimed Serrana RJ para você e sua família sem carências. Diximed. Venha para a Diximed. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Imóveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. Programa Cidade Real, informação com opinião. Tratando nesta edição, conforme anunciado no meu editorial inicial, da temática da educação. De uma forma geral, de uma forma ampla, uma vez que entendo ser elemento indispensável para qualquer indivíduo e, evidentemente, qualquer país que queira alterar, mudar, modificar os rumos do seu destino. Não há outra alternativa. Somente com investimentos em educação conseguiremos realizar o que pretendemos a nível pessoal, com consequências benéficas e produtivas para o país que residimos. Ou seja, tem que superar o discurso para se tornar prática. E desta feita, iremos conversar com um especialista que conhece como poucos da matéria. E assim, saúdo, cumprimento efusivamente, com todas as honras da casa, professor, escritor, teólogo, músico, entre outros talentos, Ricardo Lengruber. É uma grande satisfação, amigo, tê-lo novamente conosco. Você é uma figura fraterna, você é uma figura especial,
porque eu tenho grande admiração e agradecemos o atendimento do nosso convite. Olá, Zuri, olá aos telespectadores do programa Cidade Real, da TV Zoom. Muito obrigado pelo convite para voltar a essa casa, aqui no Espaço ARP pela primeira vez. Está tudo muito bonito, os estúdios, o equipamento, enfim, as instalações. Parabéns a você, parabéns a toda a equipe da TV Zoom. E muito obrigado pelo convite, que a gente tenha uma boa conversa. Certamente a nossa expressiva audiência também agradece. E de imediato, quero lhe indagar acerca de uma questão que tem me incomodado. A profissão de professor está em extinção? Pois é, Zuri, esse é um tema muito preocupante. O Brasil vem, nos últimos 20 anos aproximadamente, tendo uma redução bastante significativa no seu número absoluto de professores. O que significa dizer que, percentualmente, essa preocupação ainda é maior, porque a tendência da população é aumentar, a tendência da população na escola, na universidade, também tendeu a aumentar nos últimos anos, porque houve abertura de novas vagas, o ensino superior, por exemplo, ele se incrementou bastante, as matrículas, o número de matrículas se incrementou bastante, de modo que reduzir o número de professores é bastante preocupante. Eu acredito que num futuro que não está muito distante, nós teremos problemas com relação a isso. Vou te dar um exemplo simples, que é o exemplo de Nova Friburgo. Até 10 anos atrás, nós tínhamos uma faculdade, a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, que formava essencialmente professores e professoras. Os cursos da Santa Doroteia eram, em essência, licenciaturas. Licenciatura em letras, em matemática, em ciência, geografia, história, ou curso de pedagogia, enfim. E essas licenciaturas basicamente tinham como finalidade a formação do profissional da sala de aula. Da sala de aula da educação infantil, da sala de aula do curso fundamental do ensino médio. E isso nós tivemos com o fechamento da Santa Doroteia, nós tivemos uma redução abrupta da saída desses profissionais para o mercado de educação. E isso a gente já percebe muito claramente. Friburgo, diretores, gestores de unidades educacionais públicas e privadas, né, precisam de um professor de língua estrangeira, precisam de um professor de física, um professor de química, em que pese haver outras instituições formando esses profissionais. Nós temos, por exemplo, o curso do Cefet, nós temos os cursos do Polo CEDERJ, que é um pool de universidades públicas que formam em educação à distância profissionais também da área de educação, em que pese essas alternativas, a gente já percebe uma retração no número desses profissionais. Então eu não quero ser pessimista de dizer que o professor está em extinção, mas seguramente, por várias causas que a gente pode conversar sobre elas, é uma profissão que está em retração sim, e isso é muito preocupante. Quais são essas causas? Olha, Zuri, eu diria que, assim, de modo imediato, a gente tem duas causas fundamentais. A primeira causa, a gente não precisa dourar a pílula, é de natureza econômico-financeira. Sem dúvida. É uma profissão cuja remuneração não está condizente com a formação daquele profissional, com o tipo de trabalho que aquele profissional tem. Então eu diria que o Brasil, de modo geral, ele remunera muito mal os seus trabalhadores, em todas as áreas. Mas, curiosamente, algumas áreas cuja formação é semelhante à formação de professores, em algumas áreas, a remuneração é melhor. Então, o indivíduo que pensa de maneira objetiva, bom, eu tenho que estudar 4 anos e muito provavelmente eu vou ter que fazer uma pós-graduação e eu vou ter que permanecer a minha vida toda estudando, me capacitando, me atualizando. Bom, então se ele olha para outras profissões ou outras formações semelhantes àquelas que uma licenciatura, que uma graduação, que um bacharelado exige para que ele seja professor, ele opta por uma questão
prática, por uma questão objetiva, material, que é a remuneração, ele opta por outros caminhos. Então eu diria que a primeira é essa, econômica financeira. Agora, eu acho também que, infelizmente, nós criamos o pior dos cenários no Brasil, que é uma desvalorização, além dessa que eu mencionei anteriormente, a desvalorização econômica, financeira, material, portanto, uma desvalorização sob a perspectiva moral. Não sei se é exatamente a melhor palavra, mas o professor foi colocado, está colocado sob suspeita o tempo todo. Perfeito. E isso se recrudesceu, isso piorou muito nos últimos anos. Eu diria que, em paralelo com todo o descaminho que nós, como sociedade, mergulhamos, uma polarização política irracional, radicalismos, muitas vezes, radicalismos sem qualquer tipo de orientação, de reflexão, de pensamento científico, filosófico sobre a coisa, o radicalismo pelo radicalismo, simplesmente. Em paralelo a tudo isso, ocorreu e aprofundou-se, piorou muito essa desvalorização, essa suspeita permanente sobre a figura do professor e da professora. Então, aquela velha história, se houve um tempo em que o professor era compreendido na sociedade como uma autoridade a que se devia não apenas o respeito, a deferência, mas parar para ouvir. Olha, esse é o professor, é a professora que está dizendo isso, que está dizendo aquilo. Friburgo mesmo. Friburgo é uma cidade de inúmeros educadores e educadoras. Quantas ruas nós temos na cidade cujo nome é o nome de alguém que sua profissão, seu trabalho, sua contribuição para a sociedade local foi a sala de aula, foi a educação, foi a direção de uma escola, foi a coordenação pedagógica, enfim, foi alguém que se dedicou a essa nobre tarefa, que é a tarefa de educar. Isso hoje diminuiu vertiginosamente e o professor está sempre sob a suspeita. Então nós temos projetos de lei tramitando em diversos âmbitos, no âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal, procurando encontrar, digamos assim, minúcias sobre a prática do professor. Eu estou terminando de concluir uma outra formação superior na área de direito. E resolvi lá, como trabalho de conclusão de curso, fazer algo que me colocasse próximo daquela minha área de origem, que é a área de educação e a área na qual muito provavelmente eu vou utilizar o meu conhecimento jurídico. Certamente. E me dediquei a trabalhar sobre alguns projetos de lei denominados escola sem partido, que é aquela tese de que a escola não pode ter partido. Isso é verdade, obviamente. Não é? O trabalho de professores e professoras numa instituição, seja pública, seja privada, ele não pode ser partidarizado. Se partido a gente entende como algo político partidário, para ser bastante redundante. Óbvio, mas aí está a pegadinha desse tipo de projeto. Aí está a casca de banana em que às vezes a gente, de forma desavisada, não percebe que por trás disso vem toda uma perseguição ao trabalho propriamente que é realizado pelos professores. Perseguição? Para professores, professoras. Por que eu chamo de perseguição, Zuri? Porque 80% dos estudantes brasileiros estão na escola pública, seja a escola mantida pelos municípios, seja aquela mantida pelos governos de estado. Significa dizer que a massa da população brasileira está na escola pública. E isso é muito bom. E melhor que esse percentual, inclusive, se ampliasse, porque a escola ela tem fundamentalmente, em que pese a existência da unidade particular, no mundo inteiro há escolas particulares e sistemas em que a educação pública funciona da melhor maneira possível, ainda assim existe a opção, a liberdade das famílias de escolha, pedagogias específicas com alguma alternatividade que agrade ou que contemple a perspectiva de uma família em particular. Ok, isso não é problema. Mas essa escola pública que atende a massa da população
no Brasil, ela não faz apenas educação. É a escola que percebe se esse aluno está se alimentando adequadamente. Porque muitas vezes a ausência de alimento dentro de casa é suprida pela merenda na escola. Sem dúvida. É a escola quem percebe os primeiros sinais que o pré-adolescente dá em comunidades mais pobres, em cidades mais violentas. Esse menino está sendo aliciado pelo tráfico de drogas. É na escola, é a professora, é o professor quem primeiramente identifica crianças e adolescentes que são vítimas de violência sexual e não raras vezes dentro da própria casa. Então, eu diria que perseguição nesse aspecto, porque os professores funcionam, na verdade, não apenas como um profissional que reproduz um conhecimento que está dentro de uma cartilha e que qualquer outra pessoa poderia fazê-lo, a inteligência artificial hoje poderia, quem sabe, fazer algo parecido com isso, mas aquele profissional não se esgota naquela atividade. Aquele profissional supera tudo isso, porque ele precisa olhar para aquele menino. Ele vai ter uma turma lá com 18, com 20, com 25 crianças, adolescentes. Ele sabe que nenhum deles é igual entre si, que tem um que é mais quietinho, tem outro que é mais falante, um é mais agressivo, o outro é mais peralta, enfim. E ele começa a perceber essas particularidades, essas características individuais e, obviamente, ele age com essa garotada também de forma diferenciada. Então, a minha preocupação e a minha resposta para você é exatamente aquela. Quais são as causas? De um lado, uma desvalorização profissional, salarial, financeira, material. E, de outro lado, uma suspeita permanente. Uma suspeita permanente. Esse profissional, ele está fazendo o quê? Está deixando de fazer o quê? E isso, naturalmente, vai fazendo com que os profissionais vão se afastando da carreira. Agora, você, evidentemente, no exercício da profissão de professor, tem uma leitura muito sensível e também gerencia, juntamente com Dona Betânia, senhora sua mãe, a quem remeto um beijo carinhoso, o Educandário Miosotis, que é uma instituição de excelência em nossa cidade. E você tem essa condição de avaliar essas causas com mais precisão. O que incomoda mais o professor? A baixa remuneração ou a suspeita moral? Ou os dois? Eu acredito que os dois. Claro que em determinados cenários mais um, menos o outro. Em outros cenários isso pode se alterar. É verdade que existem instituições na cidade, fora da cidade, que procuram ter uma valorização salarial dos profissionais mais adequada do que a média. Isso tudo é verdade. Então isso talvez mitigue um pouco esse primeiro ponto, essa insatisfação com a questão salarial, mas que permanece muito séria, porque não se trata apenas de querer fazer de forma diferente. O próprio mercado, as próprias forças que agem, né, para que aquele mercado se mantenha de pé, elas não são bem ajustadas. Falando de maneira bastante clara. A Prefeitura de Nova Friburgo, eu quero crer que ela tem interesse em remunerar muito melhor os seus professores. Muito melhor os seus professores. E ela não o faz porque o pacote de dinheiro que ela tem disponível para fazer o rateio entre os profissionais da rede municipal de educação é insuficiente. Veja, não é a intenção do secretário, da secretária de educação, do prefeito ou da prefeita, pura e simplesmente. Trata-se, na verdade, de uma opção que o Brasil fez com relação às alíquotas repassadas do seu grande orçamento, que não é pequeno, para a educação. Nós escolhemos fazer com que uma fatia muito expressiva, cada vez menor, da nossa, agora maior, cada vez maior do nosso orçamento seja destinada a pagamento de juros, por exemplo, da dívida pública, etc. E cada vez menor para o financiamento e investimento de médio e longo prazo na educação, a começar pela educação infantil até o ensino superior e a pós-graduação.
É uma escolha que a sociedade brasileira fez no uso dos seus recursos. A gente precisa conversar claramente sobre isso. Agora, sob a perspectiva moral, eu diria que quanto mais lidando, digamos assim, com grandes públicos ou, de repente, com faixas etárias que já atingiram uma maturidade razoável para utilizar o telefone celular, para se conectar muito bem pelas redes sociais, o que é tudo muito bom, muito bom. A grande questão é que nós fomos criando na nossa sociedade um sentimento e um comportamento de intolerância tal que discutir uma tese sob perspectivas diferentes se tornou quase que um pecado. Quando, na verdade, essa é a grande função e o grande objetivo de uma sala de aula. É a essência. Eu costumo dizer que, diante da ignorância, porque todos somos ignorantes em relação à maioria das coisas. Sem dúvida. O que nós sabemos é muito pequenininho perto do universo inteiro de conhecimento que há à nossa disposição. Então, a gente sabe muito menos do que a gente tem para saber. E toda vez que eu sou colocado diante de você e a gente começa a conversar e eu chego à conclusão que o que você está me dizendo é algo que eu pensava e eu pensava errado e eu posso pensar de outra forma, quer dizer, em geral, esse tipo de conversa tem descambado para o discurso do ódio, para o discurso da intolerância, para o rompimento de amizades, de relacionamentos, etc, etc. Quando, na verdade, eu deveria te olhar e dizer, poxa, muito obrigado, porque você me fez enxergar algo que eu não estava enxergando dessa forma. Né? Eu diria que um exercício de honestidade consigo mesmo. Você até me permite citar um dos meus bordões que o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. Sim, sem Quando dúvida. você estabelece uma outra leitura acerca de qualquer situação, um fato, uma notícia, enfim, um determinado projeto, permite que haja o confronto de ideias, mas deve acontecer de maneira pacífica, porque enriquece e aperfeiçoa aquela sua leitura, porque quem lhe propõe o contraditório contribui com uma outra visão, um outro entendimento que talvez você não esteja tendo. A revolução científica, Zuri, que a humanidade experimentou, né, nos seus últimos séculos, vamos colocar assim, em linhas gerais, do século XVI para cá, ou seja, é um capítulo muito pequeno ainda da nossa história se a gente olhar toda a história da espécie humana. É muito pouquinho tempo. Mas a grande contribuição da revolução científica é nos mostrar que o conhecimento ele está sempre em transformação. O conhecimento não é algo estático, colocado sobre a mesa, e uma vez estipulado que o conhecimento sobre o assunto X é X, aquilo nunca mais mudará. Isso não é ciência. Ciência não é imutável. Uma das características fundamentais da ciência é a sua mutabilidade, é a sua abertura para a transformação permanente. E como se faz isso? Se faz com pesquisa, se faz com exame da realidade, se faz com a troca de informações, com o debate. Por isso é tão importante quanto o conhecimento científico em si, o conhecimento filosófico, ou seja, aquele conhecimento que nutre a ciência de perguntas, de incômodos, de contraditório, de dialética. Então, nesse sentido, a função de professores e professoras não é e nunca foi, desde a Grécia Antiga, passando pela Idade Média. Todo mundo que fala da Idade Média pensa no período mais rígido. Não. A universidade nasceu no período medieval e a função de professores e professoras sempre foi o de debater, o de provocar a discussão, o de instigar as pessoas a pensarem de forma diferente daquela que está colocada na sua casa, na sua família, na sua comunidade, ou seja, fazer com que aquele conhecimento transcenda, ele vá além de onde ele está. Então, nesse sentido, uma escola saudável, uma sala de aula saudável, são aqueles espaços em que essa discussão é promovida, e promovida com liberdade.
E aí, claro, vem o papel do educador. Olha, calma, ele está falando, deixa ele terminar de falar, depois você apresenta o seu argumento. Criar uma lógica interna na discussão para que todos cresçam juntos. A discussão científica, a discussão filosófica, ela não é um ringue de luta, em que ao final um perde e o outro ganha. Isso não é uma discussão saudável, sem dúvida, do ponto de vista em qualquer ciência que há. Ciências da natureza, ciências humanas, ciências sociais, enfim, qualquer ciência, cada uma naturalmente tem suas metodologias, né, suas abordagens muito próprias, mas em qualquer um dos casos, ao final de uma discussão, se é que é possível a gente falar de final de discussão, exatamente, né, de embate sobre o conhecimento, ao final de tudo isso, o que se espera é que ambos tenham crescido juntos. Ambos tenham conseguido caminhar. Agora, para isso é preciso nutrir um espaço de liberdade. Nutrir um espaço em que eu vou dizer determinadas coisas que você não gosta muito, pelo menos daquela forma, né? E desacralizar um pouco o conhecimento. Excelente termo. O conhecimento não é algo que eu tenho e que, puxa, eu não posso mudar porque aquilo me deu muito trabalho para conquistar aquilo. Não, de novo, o conhecimento existe para ser exposto às suas contradições. E toda vez que eu sou exposto às contradições do meu conhecimento, eu vou analisar, eu vou reavaliar, eu vou reexaminar aquilo de modo a construir algo diferente ou algo novo. Ou então, corroborar, confirmar que não, de fato, isso daqui é o caminho. Pense na medicina. A medicina de 50 anos atrás é completamente da medicina de hoje. Tratamentos, princípios, observação, enfim... eu estou aí fazendo alguns exames e coisas que a gente julgava que eram completamente maléficas para o corpo humano, hoje a medicina, a nutrição, outros saberes relacionados à biologia humana, fisiologia humana, dizem não é bem assim não. Na verdade, pensava-se assim por causa disso, mas chegou-se à conclusão, uma geração inteira viveu e morreu com um conhecimento que hoje a gente sabe que já não é o conhecimento ultrapassado, mais adequado. Agora, nessa sua leitura muito precisa acerca das possíveis causas, que na realidade são as principais acerca da desmotivação para que alguém busque a carreira, a formação na área da docência como professor, também se aplica ao nível superior de pós-graduação também e doutorado, ou é uma prateleira diferente? Então, essa é uma questão muito delicada. E eu vou procurar te responder, Zuri, de uma forma absolutamente respeitosa. Com aqueles colegas que são professores do ensino superior, mas que não se dedicam exclusivamente a essa tarefa. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não tem problema nenhum, que é ótimo que essa legião de profissionais também se dedique à sala de aula e coopere na formação dos futuros profissionais daquelas áreas. Imagine o que seria de um curso de engenharia, você estudou engenharia, né? Se não houvesse lá na sala de aula professores que tenham colocado a mão na massa, que saibam fazer um projeto, que tenham participado de uma obra, que tenham, enfim, discutido grandes e pequenos problemas na vida prática. Mas o que seria também desses alunos se não houvesse, entre o seu corpo de professores e professoras, pesquisadores, acadêmicos, pessoas que se dedicam às teorias, que se dedicam aos livros, que se dedicam ao conhecimento teórico daquele saber, qualquer que seja aquele saber. Profundo. Então, eu diria que no ensino superior, essa mescla do profissional da área e o acadêmico da área é muito importante e salutar. Infelizmente, o curso superior brasileiro, ele foi sendo privatizado nos últimos 30 anos, para usar assim um corte temporal bastante curto. O maior número de matrículas no ensino superior está nas redes privadas. Isso faz com que muitas dessas instituições tenham se tornado quase que cursinhos preparatórios para determinadas carreiras específicas.
De novo, não há nenhum problema com relação a isso. Quando o jogo é jogado e as regras são colocadas daquela forma desde o início, ninguém é enganado, eu tenho esse objetivo, então eu vou fazer dessa forma. Então eu me matriculo no curso X porque eu quero fazer um concurso público, privado, seja o que for, dentro, fora do país, e eu vou me preparar exclusivamente para aquela prova que vai ali na frente ser colocada diante de mim, sem problema nenhum. Mas diferente disso é o profissional daquela área que precisa pesquisar, que precisa ter uma linha de pesquisa que demanda tempo, que vai fazer com que ele vá para uma pós-graduação, estrito sensu, vai fazer um mestrado, depois ele vai fazer um projeto de pesquisa no doutorado. Eventualmente, 2, 3 vezes ao longo da sua carreira acadêmica, ele vai ter que parar uns 6 meses, 1 ano, para fazer um pós-doutorado, que na verdade é um seminário, um estágio de atualização do seu conhecimento sobre aquela área específica do saber e assim por diante. Com isso, Zuri, eu estou respondendo o seguinte: o ensino superior ele tem particularidades. E, de novo, é muito importante que acadêmicos, teóricos, eu estou aqui fazendo uma dicotomia que não é muito exata, porque o saber, um se interpenetra no outro, né? O saber prático, o saber teórico, essas fronteiras não são muito claras como alguns poderiam gostar que fossem. Mas, de novo, o saber prático e o saber teórico precisam estar ali presentes. E aí, de novo, se você me permita, só para atalhar o final aqui dessa minha intervenção, de novo a beleza das professoras e dos professores lá na educação básica. Sobretudo naqueles primeiros anos plenamente do ensino fundamental. Porque aquele profissional, ele precisa ter conhecimento teórico sobre o que ele está fazendo. Zuri, imagine a responsabilidade que é diante de si uma turma de meninos e meninas que estão aprendendo a ler e a escrever. Há uma ciência por trás de tudo aquilo. Há métodos por trás de tudo aquilo. Há demandas, necessidades. Há alunos que têm déficit de atenção. Há alunos que têm dislexia. Há alunos que têm paralisia cerebral. Há alunos que aprendem num ritmo. Há alunos que aprendem em outro ritmo. Há alunos que têm dificuldade de dicção. Há alunos que ouvem de uma forma um pouquinho diferente. Por conta disso, reproduzem só. Ou seja, o profissional que está com aquela responsabilidade, ele precisa ter um conhecimento teórico muito bem consubstanciado. Mas ele precisa ter a versatilidade daquele profissional que, esse aqui terminou a atividade, esse aqui não terminou ainda, o que eu faço com esse que já terminou, com o outro que não terminou? Ele precisa, para usar a linguagem bem popular, se virar nos 30. E ele tem que fazer isso ali dentro daquele turno escolar, muitas vezes sozinho. Para isso, ele precisa de planejamento em casa. Ele precisa se preparar. E depois ele precisa avaliar como foi aquele planejamento que ele colocou, se conseguiu colocar em prática dentro da sua sala de aula. A propósito do Dia dos Professores, eu vi um card que eu não vou saber repetir exatamente, mas ele dizia mais ou menos assim: o professor talvez seja uma das poucas profissões que trabalha antes de ir para o trabalho, trabalha durante o trabalho e trabalha depois do trabalho, né? E não raro ele ouve: mas você trabalha ou você só dá aula? Né? Como isso se também. Exatamente. É uma brincadeira, mas que eu acho que revela um pouco a falta de sensibilidade com a profissão. Me parece uma desvalorização moral, conforme você disse. Sim. Quando é feita essa indagação, isso fica muito claro. Nós vamos para um pequeno intervalo. Agora, professor Ricardo, quando citou a nossa ignorância no que se refere à falta de conhecimento, me fez lembrar, professor Ricardo, de um professor que eu tive na Universidade Católica de Petrópolis, no meu curso de engenharia, conhecido como Padre Aguiar. Figura icônica, típica, muito, eu diria, folclórica. Anedótica, mas que tinha o grande carinho de todos os estudantes. E ele costumava dizer nas suas aulas de religião, naquela época assim se aplicava, que quanto mais você sabe que aquilo que você não sabe é muito menos do que você não sabe. Ou seja, comprovando a sua afirmação, que a nossa ignorância diante do que se apresenta é absurda.
E cada vez mais essa diferença se estabelece pela evolução tecnológica e agora com o advento da inteligência artificial, que é motivo para um outro programa. Muito bem. Depois do intervalo, retornaremos tratando de outras questões no que se refere ao cenário da educação em âmbito municipal e federal. Vale ouvir atentamente o professor Ricardo, que está nos oferecendo uma aula. E devo dizer que é o convidado dos sonhos de qualquer apresentador, porque eu lanço o tema, lanço a pauta, ele toma conta e desenvolve sem qualquer dificuldade. Até porque também esteve na condição de secretário municipal de educação e tem conhecimento prático da matéria. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Atenção! A Diximed... De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Na Projetare, você participa de todo o processo. Sempre a melhor escolha para o seu espaço. Com designers clean e elegantes. Acabamentos práticos e funcionais. Sempre com as últimas tendências. Pensando no melhor aproveitamento. Projetare Móveis Planejados. A solução para você concretizar o projeto dos seus sonhos. O Poavre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. Oferece buffet self-service a quilo e prato executivo. Todo o cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Poavre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e refeição. Poavre, Avenida Conselheiro Júlio Zarpe, no Espaço Arpe. De Moraes Consultoria. O nosso negócio é a segurança da sua empresa. Nós ajudamos a checar as condições de trabalho ideais para as suas equipes e regularizamos o seu e-social, evitando surpresas desagradáveis com a documentação obrigatória. Com a De Moraes, você tem a tranquilidade de estar dentro da lei e conta com um pagamento facilitado. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar. De Moraes Consultoria e Segurança do Trabalho. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para a sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Abrangente, até porque me parece que precisamos entender esse cenário de maneira que possamos promover o setor para que o nosso país tenha realmente um desenvolvimento que precisa. Se não for através da educação, chance zero de consegui-la.
E o nosso convidado, ilustre convidado, o professor Ricardo Lengruber, está nos oferecendo uma aula sobre a matéria. Eu, inclusive, quero me desculpar por lhe disponibilizar tão pouco tempo para as suas considerações, mas você terá a oportunidade de voltar. E aí, amigo, você está ocupando a presidência do Conselho Municipal de Educação no seu segundo mandato, que se encerra ao término deste ano. Isto posto, qual a sua avaliação do cenário municipal? Zuri, é impossível a gente falar sobre qualquer cenário, inclusive de educação, sem a gente citar a nossa experiência mais recente, traumática, que foi a pandemia. A pandemia, ela de fato mexeu de forma muito contundente, cruel. Eu diria que cruel, grave. Eu acho que nós teremos alguns danos cuja reparação demandará muito tempo, muito esforço, muito trabalho. Então é preciso que a gente tenha sempre no horizonte essa questão da pandemia. Lembrar que, do ponto de vista político, nós tivemos a transição de governo, o término do governo do prefeito Renato Bravo e o início do atual prefeito Johnny Michael, ocorreu exatamente dentro da pandemia. E daquele ano de 2021 para 2022, de 2020 para 2021, o momento em que a gente tinha o maior número de mortes, o maior número de casos de contaminação, ou seja, foi um período de fato muito tenebroso. Então é óbvio que a educação ela tem todos os rescaldos dessa transição com suas muitas dificuldades. Então nós temos problemas de infraestrutura nos prédios escolares, muitas unidades estão literalmente precisando ser completamente reformadas. Nós temos problemas com carência de pessoal, que é um problema histórico que a rede municipal de Friburgo tem, em razão das questões que nós já colocamos aqui ao longo da primeira parte do programa. E nós temos cada vez uma demanda mais exigente da rede pública, né? Nós temos um cenário em que, por exemplo, só para ficar em um único ponto, ou 2 pontos talvez, nós temos tanto na educação integral quanto na educação especial desafios imensos a serem superados pelas redes públicas de educação. Na educação integral, eu estou me referindo à escola de tempo integral também. Aquela jornada maior do aluno que fica 7, 8 horas por dia dentro da escola, que num cenário em que a família não pode assistir esse aluno, melhor que ele esteja dentro da escola, melhor que ele tenha uma boa alimentação, ele tenha um contraturno com esporte, com arte, com auxílio na tarefa de casa, ele tem um turno escolar bem adensado, com professores. Até porque permite, se me concede a parte, que os pais ou os responsáveis trabalhem. Claro. Nas suas profissões, tendo a certeza absoluta que seus filhos estão bem cuidados. Infelizmente, o imenso número de famílias chefiados e liderados exclusivamente por mulheres é muito grande. Mulheres essas que, quando são mães, e muitas vezes são mães, estão também com a responsabilidade dos seus filhos, das suas filhas. Então, de fato, a mobilidade profissional, a capacidade dela crescer e, enfim, conseguir um salário melhor, uma condição mais digna de vida para si e para sua família, a escola participa disso. Essa não é a finalidade da escola, a escola não existe para isso, mas ela, nesse nosso contexto, também existe para isso. Então eu diria que esses desafios, falei da educação integral, a educação especial, falava lá atrás, hoje nós temos uma apuração muito melhor nos diagnósticos médicos, fonoaudiológicos, neurológicos, psicológicos, de demandas que crianças e adolescentes apresentam e que a escola precisa ter a sua participação. Uma coisa é a participação de médicos e profissionais da área de saúde na abordagem com essas pessoas, com esses estudantes. Outra coisa é a abordagem de natureza pedagógica, o trabalho dentro da sala de aula, o trabalho de professores, os mediadores, etc, etc. Então, são demandas imensas
E, de fato, os governos, e eu não estou me referindo exclusivamente a Friburgo, isso é uma realidade meio que geral. Os governos, uns, claro, respondem a isso de forma mais proativa, outros menos proativa, mas eu acho que algo eu posso dizer sobre isso que se repete quase em todos os cantos. É a ausência de planejamento de longo prazo. Um governo de 4 anos não dá conta de resolver esses desafios, essas demandas de forma adequada. Então ele precisa ter consciência, uma consciência histórica, não é uma consciência político-partidária apenas. A consciência de que ele precisa colocar os fundamentos sobre os quais outros governos, em outros momentos, sejam de opositores políticos ou não, pode ser de continuadores políticos. A política é feita dessa forma e eu não estou aqui criminalizando a política. Ao contrário, estou dizendo que fora de uma visão política adequada, não há salvação para a solução desse problema. No caso de Nova Friburgo, nós temos uma lei municipal, que é o Plano Municipal de Educação. Esse plano tem fundamentos muito consistentes, Zuri. E eu diria que um bom governo é aquele que conseguir olhar para essa lei municipal e conseguir tirá-la do papel. Se nós conseguirmos tirar os fundamentos dessa legislação, porque ali tem valorização de profissionais, infraestrutura, educação integral, educação especial, educação infantil, fundamental, médio, ensino superior, absolutamente tudo que você pensa do universo complexo que é o universo educacional, o Plano Municipal de Educação de Friburgo contempla. Eu recomendo a todo mundo que está nos assistindo, procura lá no site, o Conselho Municipal de Educação tem um site, cmenf.org, Conselho Municipal de Educação de Nova Friburgo, as iniciais, cmenf.org. Lá tem toda a legislação educacional local e nacional, inclusive o Plano Municipal de Educação. Eu diria que é isso, planejar governos, planejar ações para que o plano municipal deixe de ser letra morta no site da Câmara Municipal e passe a ser uma realidade política pública de educação. Ou seja, um planejamento de governo e não um planejamento de poder. Sim, sim. Eu diria que seja política pública de Estado, política pública de longa duração e que, aliás, não vai sair, isso é importante que se diga, da cabeça iluminada de ninguém, individualmente falando. Porque eu penso isso, eu penso aquilo. Esse é um trabalho coletivo de décadas. E um trabalho que vem se aperfeiçoando, vem melhorando. É verdade que a gente vem avançando? É verdade que a gente vem avançando. Mas os passos ainda são muito tímidos diante da demanda, diante dos desafios que são colocados para nós. E os planos municipais de educação, eles são instrumentos preciosíssimos. Friburgo tem profissionais trabalhando, se debruçando sobre isso há anos e insistindo para que os governos cada vez mais coloquem em prática. Professor, evidentemente que precisaríamos de um programa com muitas horas, claro, para tratar de todos esses aspectos, mas a sua didática... Não me permite, não me permite. É muito prolixo, né? Não. A sua didática me convenceu que tratamos do tema educação sob vários aspectos que eu entendo absolutamente fundamentais. E certamente você retornará para darmos sequência a essa questão, sobretudo quando encerrar o seu segundo mandato à frente do Conselho Municipal de Educação, para que faça uma avaliação. Agora, quero lançar um extra pauta sobre a mesa, já na reta final do programa. Isso sempre é problemático. Uma vez que a sua cultura geral lhe credencia para abordar qualquer tema. O seu conhecimento é irrestrito. Não confie tão plenamente assim. Ou seja, sua rápida avaliação acerca deste momento extremamente cruel e eu diria inadmissível, incompreensível, no que se refere à recente guerra que se apresenta envolvendo Israel, faixa de Gaza e o grupo Hamas ou Hamas, que envolve sobretudo aspectos religiosos intransponíveis.
Desta forma, esta guerra ela terá longa duração, como outras que se imaginava serem resolvidas em poucos dias, ou também o radicalismo novamente vai causar muitas mortes? Zuri, eu vou ser bastante breve. Quero começar dizendo o seguinte: não há da minha parte nenhum juízo de valor sobre haver um lado certo e haver um lado errado, né? As populações judaicas e as populações palestinas, eu estou usando termos diferentes porque o judeu e palestino não é exatamente a mesma coisa, mas essas populações têm os seus direitos, têm os seus sonhos, têm as suas aspirações, e são pessoas como eu e você que habitam aquele pedaço de terra e procuram conviver como é possível. Outra coisa diferente são os seus governos. O governo de Israel e aqueles grupos que, com toda a complexidade da política palestina, é o caso do Fatah, por exemplo, na Cisjordânia, é o caso do Hamas na faixa de Gaza, toda a complexidade, grupos que inclusive extrapolam para ações de natureza terrorista. Então eu não sei te responder se nós teremos uma guerra de longa ou de curta duração, mas o que eu sei é que permanentemente naquela região, sobretudo na faixa de Gaza, que é uma faixa muito pobre, com uma população muito empobrecida e com dificuldades de acesso a emprego, a trabalho, a alimento, a água, a segurança, a escola, a tudo isso que a gente veio conversando, essa população ela vem sofrendo sistematicamente violação em muitos dos seus direitos. Então, neste momento, você usou uma palavra que eu acho que é a palavra chave para a gente entender a questão. As questões de natureza religiosa, elas existem, mas elas não podem ser justificativa para o que está acontecendo da forma como está acontecendo. Perfeito. E as questões religiosas serão insuperáveis se não houver uma boa vontade, também de natureza espiritual, religiosa, de cada parte, para sentar a uma mesa, conversar e chegar a um consenso. O diálogo ecumênico ele é fundamentalmente importante por conta disso. Excelente definição. A minha verdade é a minha verdade e eu não vou abrir mão dela em nome da sua verdade. Estou me referindo agora à religião. Antes a gente estava falando sobre ciência, sobre filosofia. Mas eu vou te respeitar profundamente qualquer que seja a sua visão religiosa. Então Jerusalém é uma questão para árabes, judeus e cristãos? Ok, Jerusalém é uma questão. É uma questão histórica de 4.000 anos? É uma questão de 4.000 anos. Essa questão é intransponível, a não ser que houver bom senso, boa vontade das partes para que dialoguem a respeito do assunto. Eu fico, nesse momento, apenas com o desejo, o pedido, para que as autoridades que estão lá diretamente envolvidas e aquelas que não estão, mas que estão lá na Organização das Nações Unidas, que estão nesse momento no Conselho de Segurança, façam um apelo veemente para que as armas se cessem e o diálogo prevaleça. Isso é muito importante. Eu não vou entrar no mérito, eu tenho as minhas opiniões, as minhas convicções político, partidárias, religiosas, sobre quem faz isso, sobre quem... Mas essa não é a questão neste momento. A questão é há civis, há população inocente, que é, no final das contas, quem vai morrer com tudo isso. E uma última coisa, Zuri. Às vezes a gente tem que desviar um pouquinho o foco. E a gente está olhando nessa direção e, de repente, olhar naquela direção. A quem interessa vender tanta arma, vender tanta munição? Ou seja, às vezes os inimigos são criados por quem fabrica a arma. Certamente. Para quem fabrica a arma, os inimigos são mais importantes até do que as próprias armas. Ótima reflexão. Muito obrigado, Zuri. Gratidão. Até uma próxima. Por compartilhar conosco Tamo junto. Seus notórios conhecimentos. Você é muito bom. Gosto muito de você e gosto muito de tê-lo conosco. Muito bom. Muito bem, precisamos encerrar definitivamente, já estamos na reta final. Encerrando mais essa jornada, na certeza que lhe oferecemos conteúdo de qualidade com informação e opinião, para que desta forma você avalie, compare, reflita e forme a sua opinião, que é fundamental
sobretudo para a sua evolução. Cuidem-se muito bem e até a próxima edição.